nome da pregação de hoje é Momentos Difíceis. O que nós fazemos quando nós enfrentamos momentos difíceis? Aquele momento em que parece que Deus abandonou o seu povo, que Deus está permitindo que o seu povo seja derrotado, humilhado e enfrente todo tipo de sofrimento. E é isso que a gente vê aqui no Salmo capítulo 60. Um salmo de Davi. Vamos ler? Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tens estado indignado. Restaura-nos. Balançaste e fendeste a terra. Repara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste teu povo atravessar momentos difíceis. Fizeste-nos beber o vinho que atordoa. Deste um estandarte, ou seja, uma bandeira, aos que te temem. Então aqui ele muda, do verso 1 ao 3, ele está dizendo o seguinte: a derrota que nós, Israel, estamos enfrentando vem de Deus. Mas agora, a partir do verso 4 em diante, ele vai dizer o seguinte: a vitória que a gente tem também vem de Deus. Verso 4. Deste uma bandeira aos que te temem, para que possam fugir do ataque dos arcos. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que teus amados sejam livres. Deus falou do seu lugar santo. Exultante repartirei Siquém, que fazia parte de Israel, e medirei o vale de Sucote. Ou seja, ele está dizendo, olha, naquela época Siquém estava sitiada com os inimigos de Israel. Estava dominada pelos inimigos de Israel. E Davi está dizendo o seguinte, olha, Deus vai dividir de novo, vai entregar as terras de novo ao seu povo. Verso 7. Meus são Gileade e Manassés, outra parte de Israel. Efraim é meu capacete, Judá é meu cetro. Moabe, que aí já não é, até Moabe é minha bacia de lavar. Vou usar esses ímpios para purificar o meu povo. Atirarei minha sandália sobre Edom, outro ímpio. Sobre a Filistia darei o brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade forte? Aqui no verso 8, provavelmente o que Deus está dizendo é o seguinte: está vendo esses homens aí, essas nações ímpias, Moabe, os filisteus, Edom? Algumas vezes eles venceram, mas não pense que eles estavam controlando. Eu os usei como bacia de lavar, ou seja, eu estava lavando os seus pecados por meio do juízo que eu efetuei através dessas nações, mas sou eu quem controla, sou eu o Senhor das guerras. Não existe essa ideia de que os homens eles estão aí agindo por conta própria. Eu sou soberano sobre tudo e sobre todos. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Eu mato e faço viver. Então é isso que Davi está dizendo. Verso 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom para derrubar Edom? Ó Deus, tu não nos rejeitaste? Não deixaste, ó Deus, de sair com os nossos exércitos? Dá-nos o auxílio contra o adversário, pois o socorro humano é inútil. Faremos proezas com Deus, porque é Ele quem pisoteará nossos inimigos. Que salmo maravilhoso. O que nós fazemos quando nós enfrentamos momentos difíceis? Pode ser um sofrimento financeiro. Pode ser um sofrimento na sua casa, com seu marido, com seu filho. Pode ser a vergonha que inúmeras vezes Deus permite que soframos, porque Deus está nos quebrantando. Israel estava assim. Israel estava enfrentando um momento de derrota profunda. As palavras que o salmista usa para descrever o juízo de Deus sobre Israel são pesadíssimas. São pesadíssimas. O que nos alerta para o fato de que muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus nos esmaga. Deus momentaneamente nos rejeita. Deus fica profundamente indignado conosco. E a indignação de Deus não é como você às vezes, que eu não gosto de brócolis. Não é isso. Não é eu não gosto disso. É Deus profundamente indignado com os nossos pecados. E é isso que a gente está vendo aqui. Mas a despeito daquela derrota momentânea, de toda a vergonha e sofrimento a que Israel estavam submetidos, ainda assim o salmista termina com uma palavra de esperança, dizendo, olha, nós vamos pisotear os nossos inimigos, porque o Senhor, Ele é pelo seu povo. Davi descreve o povo de Deus assim: nós somos os amados de Deus, e em Deus nós faremos muitas e muitas proezas. Por conta dos falsos pastores, de gente como Kenneth Hagin, aquele demônio que difundiu a teologia da prosperidade, muitas e muitas vezes, por conta das falsas promessas, dos falsos pastores, nós cristãos, nós o povo de Deus, respondemos a essa falsa fé com fé nenhuma. Respondemos às falsas promessas deles
anulando as promessas genuínas que Deus nos fez. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. O David Leonardo, é um demônio aquele cara, né? Oh, meu Deus. Eu acabei de fazer o texto, vou soltar um vídeo, eu acho que amanhã. Eu não tenho nada contra ele. Não, tenho tudo contra ele. Tenho tudo contra ele. Oh, Dave. Ele é só a voz aí mais famosa, mas ele reverbera o ensino de muitos e muitos pastores, o que inclusive ele aprendeu com outros. Agora, ele acabou de gravar um vídeo sobre 2026, dizendo como vai ser, porque todo ano tem, né, os pastores astrólogos, eles declaram que o ano 2026 vai ser agora, como é que vai ser? É o ano da colheita, é o ano de andar com Jesus, o ano de 2025 era de andar com o diabo, né? Estou te falando. Uma igreja aqui, bem perto aqui, uma igreja, não quero falar o nome, mas é uma igreja da cidade aí. E agora é o ano de andar com Jesus. O ano passado foi andar com quem, gente? As coisas tão besta. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, aí tem esse negócio de decretar o que vai ser o ano que está por vir, que é o ano da colheita, é o ano não sei o que lá, nunca é o ano do arrependimento, mas tudo bem. E aí eles começam, porque esse ano vai acontecer isso e aquilo. E aí ele disse o seguinte, olha o que ele disse agora, um vídeo que ele soltou há 5 dias, eu acho. 2026 será o ano mais extraordinário. No lugar em que você chorou, você vai sorrir. Onde houve batalha, as vitórias serão celebradas. 2025 foi um campo de batalha, mas 2026 será um campo de colheita. Eu marquei incorretamente aqui. Porque ele é bom de palavras. Ok. Mas sabe o que ele disse lá no outro ano, sobre 2025? Sabe o que ele disse? 2025 será extraordinário. O sobrenatural vai acontecer. O que estava apagado, o que era impossível, vai ser o maior testemunho. Portas trancadas irão se abrir. Você percebeu a contradição? Não? Não percebeu? Qual foi a contradição? Quero ver se vocês estão espertos. Porque ele disse o seguinte em 2025. Ele disse, olha, 2025 vai ser o ano mais extraordinário, vai ser um ano de vitória. É isso que ele disse. Mas aí acabou o ano de 2025. Aí o que ele falou? Olha, o ano de 2025 foi um ano de batalha. Uai! Não era um ano de conquista? Eles nem memorizam o que eles falam, as mentiras que eles falam. É brincadeira. E aí, por conta desses caras, nós não conseguimos mais ler um texto desse aqui e crer na promessa que Deus está fazendo, não na promessa que eles fazem. Eu quero tentar mostrar para você hoje que o povo de Deus é sempre vitorioso. Sempre. Quando o povo de Deus fecha a boca dos leões, ou quando o povo de Deus é comido por leão. Eu quero dizer para você hoje que o povo de Deus sempre faz proeza, quando ressuscita morto, ou quando suporta o luto. Quando vê o maná cair, ou quando enfrenta a pobreza. Mas não importa a circunstância. Como diz Paulo, em todas as coisas somos mais que vencedores. Essa é a perspectiva sobre o povo de Deus. Nós faremos proezas, muitas vezes, não do jeito que esses ímpios declaram. Ímpios travestidos de pastores. Mas a perspectiva cristã é sempre que o povo de Deus é vitorioso. Ainda que o povo esteja lá como Lázaro, comendo migalhas que caem da mesa do rico, sendo lambido por cachorro, ou na cadeia, abandonado por todos como Paulo estava, sendo decretado como herege, traidor da sua pátria. Mas ainda lá, Paulo, ele realizou proezas, como eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo. As expressões são pesadíssimas. O Senhor nos rejeita, o Senhor nos esmaga. Esmaga, gente! Olha que expressão, esmaga. Deixe-me ajudá-lo. Ontem eu mostrava para uns irmãos aqui, que eu fui lá para a África, e eles falaram como é que é o elefante e tal, isso aqui. Assustador. Eu mostrava um vídeo, um cara estava, eu acho que não é inteligência artificial. Agora é difícil. Enfim, ele mexia com o elefante colocou a pata em cima dele. Meu amigo, parecia papel quando ele levantou assim, pegou com a tromba, levantou o cara, um saco de ossos, sabe? Deus esmaga. Olha a expressão que Davi está usando. Deus esmagou a gente, nós somos o seu povo, amados por Ele, e Deus nos esmagou. Nós inúmeras vezes achamos que Deus não nos pune, não nos disciplina,
de maneira que nós muitas vezes consideramos pesada. Ele faz isso. Ele faz. E é o que Davi está dizendo. No verso 2, ele declara a figura de um terremoto. Nós saímos abalados, Deus abalou as nossas estruturas. A ideia aqui de abalar a estrutura, você fica frágil, algo em ruínas. É isso. Verso 3, ele diz que a punição de Deus foi tão severa que o povo ficou atordoado, como se tivesse tomado alguma bebida. Calvino, comentando isso, diz: a alusão do salmista é alguma sorte de bebida envenenada, a qual priva a pessoa de seus sentidos. Para nós aqui, né, o envenenado aqui é cachaça, né? A qual priva a pessoa de seus sentidos, insinuando que os judeus jaziam estupefatos à vista de suas calamidades. Baita de um comentário. É isso que Calvino está dizendo. A tragédia foi tamanha que o povo ficou assim, ó, sem reação, como que bêbado, como que perdendo os sentidos. Tamanha punição que Deus decretou sobre o povo. Então não pense por ser amado de Deus, como o texto diz que o povo era, nós somos amados. E mesmo assim, sendo amado e Deus esmagando. Sendo amado de Deus e Deus rejeitando. Sendo amado de Deus e Deus profundamente indignado. Meu Deus do céu, vocês não são pais não, gente? Vocês não ficam, às vezes, profundamente indignados com seus filhos? Profundamente. E justamente por amá-los, vocês utilizam de todos os recursos que vocês têm para quebrantar os seus filhos, para que eles não fiquem longe dos caminhos do Senhor. Ora, com a diferença de que você não é Deus, mas o Senhor é, e Ele pode de fato quebrar os nossos corações. E é o que Deus está fazendo aqui, e Deus faz com você e comigo. Como que Deus nos quebranta, como que Deus permite circunstâncias de sofrimento profundo em mim e você, em nós, para que nós possamos ser a sua imagem e a sua semelhança. Lembra daquele versículo? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Pois bem, quando Deus nos pune, ficamos como quem tem pesadelo. Diante da salvação de Deus, o povo sentava e se maravilhava. Ficava sem palavras. Ficamos como quem sonha. Diante do juízo que Deus efetuou com Israel, o povo também sentou e ficou sem palavras. Deus faz isso conosco. Portanto, não pense que por ser amado de Deus, Deus não irá quebrantar você. Eu sei que isso é chover no molhado. Eu sei. Qual de nós não sabemos isso? Qual de nós não sabemos que mesmo os crentes, eles são quebrantados por Deus? Sabemos, mas e quando a dificuldade vem? E quando de fato somos assolados com um filho que morre? Com um filho que fica enfermo? Com a notícia de que perdemos o emprego? Sabemos e saímos daqui do culto bem cientes de que os amados também sofrem. Mas inúmeras vezes, quando de fato a guerra estoura, quando de fato a pobreza nos assola, as dificuldades nos tomam de assalto, inúmeras vezes vacilamos ali. E Davi aqui está nos chamando a não vacilar. Ele está assumindo uma posição de fé. Olha, se quem hoje está assolada pelos nossos inimigos, mas o Senhor vai repartir de novo a terra. Eu estou olhando pela fé. É assim que eu e você devemos fazer. Em meio ao sofrimento, às dificuldades profundas, nós devemos crer e confiar em nosso Deus. Olha os exemplos de Deus esmagando o seu povo. Eu vou pregar sobre isso semana que vem, eu acho, aqui na série sobre Samuel. Davi faz o censo de Israel. Ele não deveria ter feito aquilo. E o que acontece? Deus de fato esmaga Israel. Deus mata 70.000 israelitas por conta daquele pecado de Davi. Ou vocês se lembram de Lamentações? Como que Deus esmagou Israel? Israel em pecado, Deus envia a Babilônia. E o que Deus diz por meio do profeta Jeremias? Eu vou violentar as suas mulheres, eu vou trucidar os seus homens, eu vou aniquilar os seus bebês, a lavoura será destruída e o templo arruinado. Vocês serão morada de chacais. Ou seja, a única coisa viva aqui serão esses animais carniceiros que vão devorar os corpos de suas esposas, que estarão espalhados em cima dos montões de ruína. Os homens vão passar e vão assoviar e vão zombar de vocês. Tamanha vergonha a que vocês serão submetidos. E de fato isso aconteceu. Jeremias então escreve um livro chamado Lamentações. Não vos comove isto? Todas vós que passais pelo caminho?
Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. E Lamentações se coloca junto com o povo. Jeremias se coloca junto com o povo. Jeremias sendo um homem fiel. Olha o que ele diz: a minha dor, não há como a minha dor. E aquele homem é um homem de Deus. E mesmo assim, está sendo profundamente afligido. Não coloquei aqui, mas em Lamentações, ele também narra aquela outra cena, lembra? Da criança, o bebê de colo, indo mamar em sua mãe, e ela morre, que não tem nada. E aí, então as mães cozinhavam os bebês. Olha o cenário que Jeremias descreve, de miséria profunda, a ponto de o povo se tornar canibal. E foi Deus quem fez. Foi Deus quem esmagou, quem rejeitou o seu povo. Então não julgue que Deus não está disposto a te humilhar, a te quebrantar. Eu não vou contar as minhas porque eu tenho muita vergonha. Das vezes que eu tenho certeza absoluta, clara, Deus me envergonhando, Deus me humilhando com todas as maneiras possíveis. Oh, meu Deus, é o que Ele faz. Deus rejeita o seu povo. Olha, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou, para que não seja sobre Israel. Deus passou a não falar mais com Saul. Diz o texto que Deus não falava por meio de Urim, Tumim, profetas, sonhos, visões. Deus não falou. A rejeição aqui, então, redundou nisso. A bênção de Deus não estava sobre ele. Deus não falava mais com ele. Ou, segundo Reis, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os lançou diante da sua presença. Como que Deus os rejeitou? Entregando-os aos seus inimigos. Você se lembra de Sansão? Quando Sansão vivia em pecado, e aí então seu cabelo é cortado, e é só um símbolo de que na realidade ele havia perdido sua santidade, sua fé, momentaneamente. E o que acontece? Diz o texto que quando os inimigos vieram contra ele, Sansão disse assim: vou contra eles mais uma vez. E o texto declara: contudo, não sabia que o Senhor não era mais com ele. Quantas vezes você está aí na sua vida e você não vê que Deus não é com você, que Deus não está ali lutando as suas batalhas? Verso 10, Davi diz isso: Senhor, o Senhor não tem ido conosco. Aqui no Salmo 60, o Senhor não tem, e é Davi dizendo, hein, gente? Não, Deus não abandona o seu povo. O seu povo mesmo, aquele que nasceu de fato, que nasceu de novo, de fato Deus não abandona para sempre. De fato não, mas momentaneamente abandona, como fez aqui com Davi. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor não tem ido conosco nas batalhas. É Davi, gente. É o homem segundo o coração de Deus, e ele está dizendo: o Senhor não tem abençoado as nossas batalhas. Por isso, temos sido esmagados. Portanto, o que a gente percebe aqui? A derrota de Israel não tinha a ver com Edom, como Davi cita. Não tinha a ver com Moabe. Não tinha a ver com os filisteus. Tinha a ver com Deus. O mesmo se dá conosco. As nossas derrotas não têm a ver com o patrão, com o fulano de tal, com sei quem, com o governo. Deus é soberano sobre todos esses agentes. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que importa, então, é que nós aprendamos a identificar os nossos pecados. E quão difícil isso é. Nos arrepender e buscar o Senhor. Segundo, o texto fala sobre a vitória do povo de Deus sobre os inimigos. A partir do verso 4 em diante, Davi diz que aqueles que temem ao Senhor obtêm vitória, enquanto os inimigos de Deus serão destruídos. Ele vai dizer que Deus concede proteção, verso 4, liberdade, verso 5, e vitória, verso 6, quando ele fala de Siquém. Olha, Deus vai dividir Siquém mais uma vez. Siquém está agora dominada por inimigos, mas Deus vai retomar e dar para vocês, e vai repartir entre vocês mais uma vez. Davi, em meio à mais profunda angústia, ele olha, e o texto não se encerra assim: e Deus já nos deu a vitória. Não, ele diz assim, o Senhor vai pisotear os nossos inimigos. Nós vamos pisotear os nossos inimigos. Você pode estar enfrentando um momento de dificuldade agora, assim como os salmistas. E sempre nós vemos essa fórmula. Muitas e muitas vezes a gente vê essa fórmula. O salmista começa descrevendo uma situação de derrota, de miséria, de profunda angústia. E muitas vezes ele não termina com uma solução, ou melhor, não termina com Deus dizendo, mas agora resolvemos o problema e vencemos. Não! Muitas vezes ele termina assim, mas vamos vencer.
Eu tenho certeza, o Senhor vai nos dar graça. Ele às vezes não termina com um final feliz, mas ele termina com um final de fé. E é isso que vai sustentar você no meio da dificuldade, a fé. Olhar para amanhã e falar, eu sei, Deus vai usar esse mal para o bem. Eu não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer, porque ele sempre faz. Porque Jesus não transforma apenas água em vinho. Ele também pega a tragédia e usa isso para a glória dele. Ele pega a cruz, que era um lugar de morte, e transforma em lugar de vida. É isso que ele faz. E é assim que você deve se posicionar no meio da angústia mais profunda, sabendo que o povo de Deus, no final, sempre é vitorioso, em todos os sentidos. Olha como que Deus, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, como que Deus abençoa o nosso povo. Niall Ferguson, ele, em um de seus livros, ele cita um membro da Academia Chinesa de Ciências Sociais. A China, gente, não é um país cristão. Pediram-nos que explicássemos a hegemonia do Ocidente no mundo todo. Inicialmente, imaginávamos que fosse porque vocês tinham armas mais poderosas do que nós. Depois, pensamos que fosse porque vocês tinham o melhor sistema político. Depois, olhamos para o seu sistema econômico. Mas, nos últimos 20 anos, percebemos que no coração de sua cultura está a sua religião, o cristianismo. É por isso que o Ocidente tem sido tão poderoso. O fundamento moral cristão da vida social e cultural foi o que possibilitou a emergência do capitalismo e então a transição bem-sucedida à política democrática. Não concordo muito com a democrática, sim, mas bem. Não temos nenhuma dúvida a esse respeito. Por aí vai. Lembra, já contei para vocês tantas vezes também, o católico Alex de Tocqueville? E lembrando, o católico naquela época era católico roxo mesmo. Lembra? Era um bom católico. A gente tem alguns assim, né, hoje também. Eu gosto desses católicos que olham para mim e falam, herege, vai torrar no inferno. Fala, esse é bom. Aí eu falo, você que vai. Alex de Tocqueville, católico, morava na França e viu os revolucionários destruindo o seu país em nome da liberdade. Por isso ele foi morar nos Estados Unidos para tentar entender por que esse país é tão rico, próspero e poderoso. Ele escreveu o livro Democracia na América, o capítulo 2 inteiro do livro. Inteiro. Se resume nisso aqui. Aqui está a causa da prosperidade e poder desse povo. A sua religião. Que veio com aqueles reformados, aqueles calvinistas, lá da Inglaterra. É o que um católico testemunha. Ou, lembra de Max Weber? Ímpio. Olhava para países católicos, como Portugal e Espanha. E olhava para países protestantes, como Inglaterra e Alemanha. E ele se perguntava, por que os países protestantes florescem culturalmente e os católicos não? E o ímpio, apesar de ter alguns diagnósticos incorretos, um ímpio disse o seguinte, a fé desses homens, a fé protestante é a base dessa sociedade. E ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Fala algumas besteiras, mas ele percebe que é a fé daquele povo, que explica o florescer daquela cultura. E eu vou para o terceiro ponto, que é basicamente a continuação do segundo. O auxílio humano é inútil. Aqui, no verso 11, o salmista diz assim, ó, dá-nos auxílio contra o adversário, pois o socorro humano é inútil. Ora, aqui, e eu concordo com Calvino mais uma vez, é uma linguagem de acomodação. Quando ele fala, o auxílio humano não é nada. Ora, várias vezes Deus salvou Israel de maneira direta? Várias, não sei, algumas talvez. Por exemplo, Israel estava sitiado pelos sírios. E aí diz o texto, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos e ruído de grande exército, de modo que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos hititas e os reis dos egípcios. Então, Deus diretamente faz surgir um barulho, o povo fica apavorado e vai embora. Aqui, Deus não salvou Israel usando um homem, mas em quase todas as outras vezes, Deus salvou Israel usando homens. Por exemplo, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Então, é por isso que Calvino vai dizer, aqui, quando Davi diz, Senhor, não recorremos a auxílio humano, precisamos do Senhor. É óbvio que isso de fato não existe, porque no final, é sempre Deus. Quando é alguém que vem até você, foi Deus por meio daquela pessoa. Agora, olha que coisa.
Olha que coisa. Como que, inúmeras vezes, nós nos esquecemos disso. Que de fato é Deus quem usa. São os homens, mas é Deus. Por exemplo, em 2 Samuel 8:1, Davi está vencendo filisteus, moabitas, sírios. E aí, olha o que o texto diz. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Como? Era usando Joabe, por exemplo. O texto descreve. Os soldados de Davi matando centenas de pessoas. Mas aí, Samuel diz, mas foi Deus. Foi Deus. Deus usou Joabe, mas poderia ter usado uma mula se quisesse. Foi o Senhor. Ele repete. Peraí. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. É o tempo todo isso. Portanto, quando Davi está dizendo aqui, eu quero o teu auxílio, não dos homens. O que Davi está dizendo? Primeiro, ele está condenando a busca da sabedoria humana, aquela que é pagã e está em oposição à Escritura. A gente faz essa inferência, obviamente o texto não diz tudo isso, mas por outros textos bíblicos que mostram inúmeras vezes Deus condenando Israel por buscar a ajuda de homens ímpios. Por exemplo, Acasias. Acasias ficou doente e ele foi aos ídolos das nações estrangeiras. Deus, por meio de Elias, fez o quê? Disse o seguinte, porventura não há Deus em Israel? Vocês não têm Deus aqui para vocês buscarem os ídolos? Não há Deus em Israel? Vocês lembram também do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz ele é bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Não prevalecerão no dia do juízo, declara o salmista. Olha a oposição que ele faz. Ou você segue a Escritura, ou você segue o conselho dos ímpios. Não queremos o conselho dos ímpios. Não buscamos. Não buscamos jamais. Como por exemplo, nós vamos buscar o conselho dos ímpios, o auxílio de ímpios, em relação a como nós edificamos a igreja? O que a gente vai fazer? Não, agora eu vou pegar lá o Rick Warren, aquele marqueteiro. Vocês sabem que eu nem gostava de terno, você sabia? Eu falei, só de raiva, vou usar terno agora. Não quero ficar com aquele aqui, esses infelizes malditos aí. Não. Ele explica isso até no livro dele. Eu li o livro dele 2 vezes, demônio. Aí ele fala, olha, ele tem ele usa uma roupa florida lá e tal, e tudo ele explica que é o marketing religioso. Não, não vou usar terno agora, comecei a comprar terno. Só de raiva. Vou trocar esse púlpito também aqui. Está muito moderno, quero um mais antigo. É isso, a gente vai fazer isso agora. O Rick Warren, olha que coisa, vocês não sabem. A igreja dele, ele enviou pesquisas. Pesquisa de mercado, é sério, igual empresas fazem. Quando a empresa vai lançar um produto, ela faz uma pesquisa de mercado. Ele perguntou para ímpios, ele enviou perguntas para ímpios. Que tipo de igreja você gosta de ir? Quanto é o tempo de um culto? E com base no que eles responderam, homens ímpios, ele edificou a igreja dele, ele construiu a igreja dele, gente. É uma aberração. No livro Uma Igreja com Propósito, ele faz uma pesquisa também com jovens. Ele diz assim para nós, pastores, quando vocês pregarem o evangelho aos jovens, não fale sobre salvação. Vou falar do quê? Porque jovens não estão muito preocupados com a morte, porque uma pesquisa mostra isso. É isso que a gente vai fazer? A gente vai seguir homens ímpios, o auxílio de ímpios para vencer as nossas batalhas. A gente vai fazer da igreja isso, um nicho. Porque é isso que as igrejas têm feito. Tem igreja de jovem, tem igreja de empresário, tem igreja de homem. A gente tem nichos agora, de mercado, porque o Rick Warren ensinou isso. Olha, você não vai ganhar todo mundo, então que você tenha um nicho, escolha. E aí o homem que ele conseguiria ganhar era um homem de classe média, que ganhava em torno de 20 mil reais. Safadinho. Esse é o tipo de gente que a gente vai conseguir ganhar e vamos focar apenas nisso. A glória do povo de Deus é que o leão vai sentar para pastar junto com a ovelha. O rico e o pobre, o velho e o novo. Todo tipo de gente. É isso. Mas olha o marketing desses caras. A gente vai seguir esses ímpios. É isso que a gente vai fazer. Ou a gente vai também seguir os psicólogos? Queremos o auxílio desses caras?
desses caras para nos moldar? Vamos buscar cura para a ansiedade, e aqui uso não de maneira correta, porque eu não acredito que a ansiedade é doença, mas vamos buscar solução para a ansiedade nesses caras, que muitos deles são cheiradores de cocaína. Eu estou te falando. São perturbados. Absurdo. Então Davi está dizendo, não queremos, de forma alguma, não queremos o auxílio dos ímpios. Em primeiro lugar, então, nós não devemos buscar o auxílio dos ímpios. A sabedoria humana está em oposição a Deus. Mas Davi também, eu creio, quando ele diz, nós não queremos o auxílio humano, eu creio que ele fala também sobre não confiarmos em nós mesmos. Olha o que Deus disse para o seu povo. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, para que não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Como que a gente inúmeras vezes esquece isso? Às vezes, Deus nos expõe ao ridículo, para que você de fato tenha certeza de que foi Deus. Algumas vezes que eu vi isso na minha vida, quando, por exemplo, eu casei com a minha esposa. Porque hoje eu sou feio, mas eu era bonitinho, gente. Eu era bonitinho na escola. Eu era bonitinho. E aí, eu fui o príncipe da escola, você acredita? Vocês estão rindo, né? Vocês não acreditam? Eu estou falando. Fui o príncipe da escola. E aí, quando eu fui falar com a minha esposa, eu fui com muita confiança. Falei, essa aí está no papo. Fui lá, falei com ela, não sei o quê, blá. Anos depois, né, estávamos ali, numa reunião, e eu a conheci lá em Goiânia, e a chamei para fazer a corte, que a gente não tem esse negócio de ficar beijando antes de casar, né? E aí, eu a chamei lá no Parque Vaca Brava, fiquei uma hora e meia lá falando com ela, mostrando a minha sabedoria. Aí, anos depois, um dia a gente conversando, não sei o que lá, alguém ali na frente, ela, nossa, então o dia que o Rodrigo me chamou lá pra gente casar e tal, e ele ficou falando 1 hora, não aguentava mais. E eu crente, eu falei, ganhei ela ali porque eu falei bonito. E você também se vestia todo amarrotado. Olha ali, não é graça de Deus? Às vezes você tem essa percepção. Deus te humilha, Deus te quebranta. Mas quantas e quantas vezes você de fato esquece que tudo que você tem vem do Senhor? Que é a mão dele que tem abençoado você, que foi Deus quem instruiu você, foi Deus quem livrou você do caminho errado. Foi Deus que deu a energia para você, foi Deus quem deu a sabedoria, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que inventou uma porta onde não existia a porta. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Como a Bíblia fala de Ezequias, gente, pensa em Ezequias, a Bíblia diz, não houve rei como ele, que teve um coração tão voltado para Deus como ele. Mesmo assim, diz o texto, que ele se ensoberbeceu. Isso não te apavora? Se um homem como ele ficou soberbo diante de tudo que Deus estava fazendo, ele era muito próspero, muito vitorioso, e diante de tudo aquilo, o texto diz que ele ficou soberbo. Se um homem como Ezequias pode ficar assim, imagine você e eu. Portanto, a advertência de Davi é grave, para que venhamos a nos manter humildes e pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque o Senhor dá graça ao humilde, mas o Senhor mesmo resiste o soberbo. Quarto e último, realizaremos proezas. Davi narra a derrota de Israel no início. A partir do verso 4, ele fala sobre a vitória do povo de Deus e ele termina com chave de ouro. Realizaremos proezas. Realizaremos proezas. A teologia da prosperidade é falsa. Ela é muito errada. Muito errada. Fala sobre vitória e prosperidade numa perspectiva bem errada. Primeiro, o seu problema é de ênfase. Ênfase. Segundo, é um problema de restringir aquilo que Deus fala. De modo que vitória e prosperidade seriam apenas coisas materiais. Na perspectiva da teologia da prosperidade, teríamos que dizer que Paulo foi o mais amaldiçoado dos homens, o que é um absurdo. Afinal de contas, Paulo terminou pobre. Mas na perspectiva da teologia da prosperidade, Paulo foi um maldito. Teríamos que dizer também que a igreja primitiva, que enfrentou dificuldades financeiras, foi perseguida, foi torturada e morta, também foi
amaldiçoada, um absurdo então facilmente refutado. Mas devemos responder à teologia da prosperidade dizendo que Paulo não foi vitorioso? É isso? Que Paulo não fez proezas? Pense nisso aqui, ó. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Você acha que alguém assim não está realizando proezas? Quando você vê Paulo, lá no fundo daquela cela romana, sem R$1 no bolso, ele diz: todos me abandonaram. Você de fato está enxergando alguém derrotado? Deus me livre, blasfêmia! Não. A teologia da prosperidade, ela é falsa, porque ela promete pouco. Na perspectiva dela, você só é vitorioso se você tiver dinheiro no bolso e for um sucesso aos olhos do mundo. Isso é miserável e medíocre. A promessa bíblica é aquela que encontra respaldo em Davi, por exemplo. Puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de trigo. Então Deus supre o seu povo. Deus abençoa financeiramente o seu povo. Isso é uma proeza. E Deus continua a fazer isso. Mas às vezes Ele faz uma proeza ainda maior. É sustentar o seu povo em meio à dificuldade, à escassez, ao sofrimento e à humilhação. Como Davi, como Paulo está dizendo aqui, ó, perplexo, mas não desesperado. Eu pergunto, quem será que é mais vitorioso? Quem será? A igreja primitiva ou a igreja moderna? Quer ver? A igreja primitiva era pobre, perseguida. Mas como não dizer que eles fizeram proezas? Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pense o cenário. Chamaram os apóstolos e os discípulos ao sinédrio. Aqui, a prefeitura, vai na delegacia. Chamaram a gente lá na delegacia aqui da cidade. Certo? Rebentaram com a gente lá, torturaram a gente, deram na gente. E aí a gente está voltando aqui para o culto aqui. A gente está aqui voltando. O Rodrigues está o olho roxo, levou um soco na cara. O outro lá de trás, o braço quebrado. E a gente cantando. Louvando ao Senhor. E bendizendo o Senhor. E dizendo, fomos dignos de sofrer afrontas. Eu pergunto, quem de fato é mais próspero e vitorioso? A igreja moderna, que arrega por um governadorzinho sem vergonha, como o Dória, fecha a igreja e eles enfiam o rabinho entre as pernas? E tem dinheiro, essas igrejas têm dinheiro, esses pastores ganham muito bem. Alguns pastores fecharam a igreja antes dos mais renomados dos reformados aí. Fecharam a igreja antes dos governadores obrigarem a fechar. Eu pergunto, e eles têm ótimos salários. Eu pergunto, quem é mais vitorioso? Quem é mais próspero? Esses frouxos? Ou a igreja primitiva, que apanha, que não tem dinheiro e volta dizendo, bendito seja o Senhor. Quem? Quem tem feito mais proeza? Quem tem feito? Quem? Ora, lembra do paralítico, quando ele pede dinheiro para Pedro? O que Pedro responde? Não tenho prata nem ouro, mas em o nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Você conhece a famosa história do Aquino com o Papa Inocêncio? Aquino foi a Roma e ficou muito surpreso, ou melhor, embasbacado, com a prosperidade e a riqueza da igreja romana. O Papa então disse para Aquino, Aquino, não podemos mais dizer como Pedro, não é? Não temos prata nem ouro. E Aquino respondeu, verdade, mas vocês também não podem dizer, levanta e anda, né? Quem é mais próspero? Portanto, primeiro, eu não estou dizendo que Deus não supre. Porque é outra coisa que os reformados têm vergonha. Eles quase falam quase falam com medo, pedindo desculpa. Oh, Deus supre as suas necessidades. Não por acaso, quando ainda dizemos isso, que cremos que Deus supre, por exemplo, nós cremos que Deus vai guardar você, Deus vai suprir seus filhos, tenha mais filhos e Deus vai suprir. Eles falam que somos crentes da teologia da prosperidade. É brincadeira? Não, cremos na providência. Cremos que Deus cuida de nós. Porque Jesus prometeu, não andem ansiosos
do que a vez de comer, beber ou vestir. Os ímpios procuram essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso. Você crê no apóstolo Paulo? Você crê em Jesus? Crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio na promessa bíblica. Eu não creio no Kenneth Hagin. Eu já li quase todos os livros daquele demônio também. Horríveis, mentirosos. Mas as mentiras deles não anulam as verdades bíblicas, não anulam as promessas de Deus. As falsas promessas dos falsos pastores não anulam as promessas de que Deus vai suprir a minha e a sua necessidade. Você vai ter o que você precisa para cumprir a vontade de Deus. Não vai ter o que precisa para satisfazer seu ego, mas você vai ter o que precisa para fazer a vontade de Deus. Pela 1000ª vez, vou lembrar vocês de Paulo. Lembra? Deus falou para Paulo, Paulo, você vai para Roma. Você imagina? Hoje já é caro uma viagem internacional, não é? É caro. É caro. Imagina naquela época. E Paulo, preso. Ele não tinha dinheiro. Como que ele poderia ir? Ele foi. O Estado pagou tudo para ele. Foi preso. Mas foi. Ele foi, ele vai. Você também vai. Você também vai. O Deus vai suprir o que você precisa para cumprir a vontade dele. Mas por outro lado, a gente lê lá em Hebreus, aquela galeria dos heróis da fé, lembra? Lembra? De um lado, homens que pela fé fecharam a boca de leões, viram mortos ressuscitar, venceram o fogo, não foram queimados na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele narra essa lista aqui. Aí do outro lado, ele põe outro povo também que viveu pela fé. Pela fé, foram mortos. Pela fé, passaram fome. Pela fé, perderam. Pois bem, a gente tem hoje 2 tipos de crentes. Os pentecostais, neopentecostais. Quando a gente fala, pela fé, ressuscitou morto. Pela fé, venceu o exército. Eles creem. Eles creem. Mas eles não creem que a gente pode, pela fé, suportar o luto, enfrentar o sofrimento. Eles não creem. Agora a gente tem do outro lado também. Muitos reformados. Eles creem que pela fé enfrentam o sofrimento. Eles creem que pela fé a gente pode suportar o luto. E eu sei, de boca eles dizem que creem nos milagres. Na prática não creem muito não. A gente fica com a Bíblia. E a gente em Cristo tem fé para ressuscitar morto, e a gente tem fé para suportar o luto. A gente tem fé para ver o maná caindo do céu, para Deus nos suprir, mas a gente também tem fé para Deus nos sustentar a nossa alma diante da dificuldade financeira. Mas não importa a circunstância, nós vamos fazer proezas, porque é proeza. Quando você tem fé e um exército inteiro é posto para correr. Mas também é fé quando você mantém a sua fé no instante em que você é destruído e morto por um exército inimigo. Em ambas as situações, nós vamos fazer proezas, porque o nosso Deus vai nos capacitar para viver pela fé. Você crê? Vamos ficar de pé?